Fala, meus queridos, olha aqui, ó, nossa aulinha então sobre tipos de reprodução, beleza? Então, assim, ó, claro, isso é uma aula introdutória quando a gente vai falar, né, de reprodução, tanto a reprodução envolvendo ali o aparelho reprodutor masculino, quanto a reprodução envolvendo ali então o aparelho reprodutor feminino, beleza? Mas antes de nós entrarmos propriamente dito nesses reprodutores, nos órgãos reprodutores, a gente então vem falar um pouco sobre os tipos de reprodução, né? Claro, um assunto bem conhecido por vocês, tem reprodução sexuada, tem reprodução assexuada. O que é uma reprodução assexuada? É quando, tá? É quando você não troca material genético. Não existe troca alguma de material genético, seja ela por troca por plasmídios, seja ela por troca de gametas, não existe troca de material genético, tá? Isso faz com que ela tenha um ponto muito negativo, né? A reprodução assexuada tem um ponto muito negativo, porque toda vez que ela ocorre, eu não vou ter variabilidade genética. Na realidade, eu vou ter, ó, pouca variabilidade, pouca ou nenhuma, ó, nenhuma variabilidade genética. Variabilidade genética. Professor, por que eu não vou ter nenhuma? Justamente porque eu não troquei gameta. Então eu não tenho ali fenômenos como, por exemplo, crossing over. Eu não tenho, eu estou fazendo uma cópia, né? Então, não seria sempre sem variabilidade? Então, não, nem sempre. Por quê? Porque nada impede que durante uma reprodução assexuada eu possa aí ter um fenômeno de mutação e esse fenômeno pode sim gerar uma variabilidade. Mas por via de regra, geralmente não vai haver variabilidade genética. Ah, professor, mas então, qual é a vantagem de fazer uma reprodução assexuada? Bom, a vantagem é que quando o ser vivo faz uma reprodução assexuada, ele tem um baixíssimo gasto energético, ó, tá? Ele tem pouco gasto de ATP e além disso, tá? É um processo rápido, tá? É um processo rápido. Então, ele tem baixo gasto de ATP e um processo rápido na perpetuação, então, deste indivíduo, tá? A gente tem vários tipos de reprodução assexuada, mas eu posso dividir basicamente elas em dois grupos. As que têm, então, uma divisão que a gente chama de divisão binária, ó, divisão binária, beleza? E aqui a gente diz, então, que nós temos uma divisão múltipla. Essa aqui geralmente tem mais subtipos envolvidos. O que é uma divisão binária? É quando o indivíduo ele se repartir em dois, ele se dividir em dois, tá? Uma simples divisão binária. Eu tenho um indivíduozinho aqui, eu tenho um indivíduo que simplesmente acabou se dividindo em dois. É uma divisão binária, simplesmente dividir em dois. Isso pode acontecer tanto em indivíduos unicelulares, também em indivíduos pluricelulares, né? E aí, geralmente, o que a gente diz? Quando ocorre uma divisão binária, ou a gente chama então de cisparidade ou bipartição. Professor, não é a mesma coisa? Não, né? Não é bem exatamente a mesma coisa. Eu sei que muitos autores trazem assim, ó, cisparidade ou divisão binária, né? Mas não é bem a mesma coisa. Por exemplo, o que você está vendo nesse exemplo aqui da euglena é uma cisparidade. Então, esse bichinho aqui, ó, é a euglena. Euglena. Tá? Ela é um ser vivo unicelular, né? E ela está fazendo aqui, ó, um processo de divisão, ó, um processo de divisão binária. O indivíduo, o indivíduo mãe se dividiu em dois. A gente até pode chamar de uma cisparidade longitudinal, porque ela ocorreu no sentido longitudinal. Já embaixo, tu tá vendo aqui o paramécio, o caudato, vamos botar o nomezinho dele aqui, ó. Paramécio, Paramécio caudato, ele está fazendo uma divisão binária também,
uma cisparidade, só que nesse momento transversal, ó. Tu está vendo o ponto, ó, que ele vai dividir e formar, então, dois indivíduos, tá? Já o que você está vendo aqui embaixo é uma hidra. Uma hidra é um ser vivo pluricelular, ó. Pluricelular. Ah, professor, ele está fazendo uma cisparidade longitudinal, né? Não, aí a gente chama de bipartição, né? Por se tratar do quê? De um organismo pluricelulares. Então é mais comum a gente usar o termo bipartição. Só, mas teoricamente no final tudo a mesma coisa, praticamente, tá? Então essa hidra aqui, ó, ela está fazendo uma bipartição. Tá? Uma bipartição por quê? Justamente por apresentar, então, um conteúdo pluricelular. Geralmente, tá? Quando é alga, bactéria, protozoário, a gente usa, então, o termo cisparidade. Então, vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Quando nós temos o termo algas, tá? Algas, bactérias, ó. Bactérias e os protozoários. Então, geralmente, eles fazem ali a cisparidade, como eu utilizei como exemplo ali. Belezinha? E já a bipartição, então, geralmente ela ocorre em indivíduos, como é o caso desse selenterado, então, em indivíduos, vamos botar aqui, ó, selenterados, né, ou aqui, ó, quinidários, que aí tu já tem um exemplo de um animal pluricelular. Deu para entender? Belezinha? Tá. Então essa seria então a divisão binária. O que seria uma divisão múltipla? Uma divisão múltipla é quando o indivíduo ele acaba se dividindo em vários outros indivíduos, né? Então é como se eu tivesse aqui um indivíduo que simplesmente se dividisse em vários outros indivíduos e não apenas uma única divisão, tá? Existem vários organismos que fazem isso e vários subtipos de divisão múltipla, né? Entre as principais, nós podemos destacar aqui, então, brotamento, esporulação, estrobilização, fragmentação, esquizogonia, esquizogênese. Bom, vamos começar com o brotamento, tá? O brotamento, ele ocorre aqui, né? Então, aqui nós temos o brotamento. Ele vai ocorrer tanto em indivíduos como pode ocorrer também em indivíduos pluri, pode ocorrer nos dois casos, tá? Geralmente é muito comum quando eles vivem em colônia, tá? E esse tipo de reprodução, ele é caracterizado porque eu tenho aqui o indivíduo e de repente começa a brotar um outro indivíduo em cima dele. Começa a brotar, começa brotando um outro indivíduo, beleza? Este broto pode ou não se desprender e o indivíduo ficar livre, formando dois indivíduos. Ou ele ainda pode permanecer grudado ao indivíduo mãe. Tá? Ah, pessoal, mas isso não é uma divisão binária? Ele se não se dividiu em dois? Não, aí que tá, porque ele pode se dividir várias vezes, ó, formar vários brotos aqui, ó. Beleza? Então é uma divisão múltipla. Não necessariamente ele forma um broto só, né? E tu vê, por exemplo, quem é que faz isso? Levedo faz isso, vamos botar aqui os exemplos. As leveduras, muitas leveduras acabam fazendo isso, tá? Além das leveduras, eu tenho também alguns quinidários, ó, como é o caso de exemplos, como é o caso de exemplos de águas-vivas, hidras, que também pode fazer isso. Os poríferos também pode fazer isso. Ó, poríferos, tá? Fungos, bom, fungo já falei, né? A levedura. Às vezes tu tem uma esponjinha aqui, ó, e aí essa esponjinha aqui começa a brotar uma outra esponjinha, que pode permanecer grudada ou não. Ah, mas ela pode brotar outra aqui do outro lado? Pode. Pode brotar uma em cima de um outro broto? Pode. Tá? Por isso uma divisão múltipla. Beleza? Bom, o que é a esporulação? A esporulação, ela consiste na capacidade do organismo produzir e liberar células especiais, são células, que não necessariamente dependem de uma fecundação
e essa célula acaba gerando, né, germinando um novo indivíduo, tá? Eu tenho também, tanto em indivíduos uni, quanto em indivíduos pluri, essa capacidade de gerar esses indivíduos novos, tá? Bom, o que, que aconteceu para que isso ocorresse? Então, tu tem aqui, ó, uma célulazinha, beleza? Que ela aparentemente se dividiu em duas, ó, só que permaneceu no mesmo organismo. E ela vai produzir esse esporo que vai ser liberado, certo? Aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma estrutura, ó, que em determinado momento produz esporos, tá? E esses esporos então são liberados, tá? Então a esporulação nada mais é. Então a esporulação nada mais é que uma maneira de reprodução em que um ser vivo, uni ou pluri, libera células especiais que podem germinar formando outros indivíduos. Belezinha? Fungo faz muito isso, tá? Fungo, lá quando você estuda os zigomicetos, quando você estuda lá os zigomicetos, os fungos, tá? Você vai perceber que fungo é muito comum produzir, então, esporos. Beleza? Bom, aí nós temos quem? A estrobilização. A estrobilização, praticamente quando cai sempre o mesmo exemplo, né? O exemplo lá dos quinidários, lá quando ele está fazendo então a metagênese, esse exemplo aqui, ó, bonitinho. Porque o que, que na realidade é a estrobilização? Ela consiste na segmentação do corpo, né? E uma segmentação espaçada. Tranquilo? Ela ocorre também na tênia, tá? Então, se eu pudesse representar não, se eu pudesse escrever o que, que é segmento, o que, que é estrobilização, eu botaria aqui, ó, consiste numa segmentação, ó, segmentação, tá? Do corpo em unidades menores, tá? Unidades menores. Muitas vezes essas unidades, então, esses segmentos acabam sendo liberados, né? Então, o que, que você está vendo aqui? Você está vendo a formação, né, de um indivíduo, que aí ele começa, então, ó, a segmentar, ó, estrobilando aqui, ó, uma estrobilização transversal, vai segmentando, ó. Continua o processo de segmentação até o momento que uma parte lá de cima acaba sendo o quê? Liberada e você tem então o desenvolvimento da éfira ou da água viva, tá bom? Esse tipo de estrobilização, ele é muito comum, tá? Os exemplos que mais caem no vestibular é o caso então da tênia, tá? Da tênia, mas principalmente o exemplo lá do que acontece dos quinidários, tá? Lá na metagênese dos quinidários, lá da água viva bonitinho. Belezinha? Bom, aí nós temos aqui, ó, a esquizogênese e a fragmentação. Basicamente, as duas são muito parecidas, porque as duas você tem uma divisão do corpo, né? Eu racho o bicho no meio e o bicho cresce de novo. Basicamente, a diferença é que a fragmentação, ela se dá de maneira traumática. Nossa, pessoal, precisa fazer terapia. Não, não é isso. Ó, traumática. Então, quando eu pego uma planariazinha aqui, ó, e eu corto a planária em 1, 2, 3 partes, eu tenho perda, eu tenho exposição de líquidos que estão dentro deste animal. Por isso a gente diz que há uma segmentação traumática. Eu perco, eu tenho exposição de líquidos internos do material, do animal. Claro que depois ele se recompõe, ó, cada pedacinho desse vai formar uma planariazinha. Muitas vezes a gente chama isso aqui de regeneração, tá? Já o que acontece aqui, ó, com a Nereis virens, que é um poliqueto marinho, eu vou fazer aqui uma segmentação e eu vou dividir em dois, só que é não traumática, não há exposição de líquidos corpóreos. Não traumática. Ó,
não traumática, tá? Então, basicamente, a segmentação e a a fragmentação e a esquizogênese é basicamente a mesma coisa, né? Só que a fragmentação é uma fragmentação, uma reprodução traumática, tá? A esquizogênese, não. São exemplos, né, que fazem a esquizogênese. É o caso aqui, né? Já botei o caso da Nereis, né? Não é da Nereis, é uma parente da Nereis aqui, essa poliqueta bonitinha, né? E o caso aqui da planária, que faz a fragmentação. Então lembra bem disso, tá? Fragmentação, ela tem uma laceração, ela tem uma exposição de líquidos corpóreos, digamos, a sangramento, né? É um processo traumático, enquanto a esquizogênese é um processo não traumático. Aí nós temos a esquizogonia. O que é esquizogonia? Cara, sempre que cai esquizogonia, vai cair o exemplo lá do plasmódio, né? A esquizogonia é uma divisão múltipla em que uma célula desse plasmódio, ele entra, primeiro ele divide o núcleo e depois de dividir o núcleo, cada núcleo pega um pedacinho do seu citoplasma e vai embora. Olha aqui, ó. Então eu tenho a célula, tá? O plasmódio. O plasmódio ele entrou na célula, tá aqui a célula, ó, aí ele entrou na célula. O que aconteceu? Ele pegou e dividiu o núcleo várias vezes, ó, fez uma divisão múltipla. E depois, cada novo indivíduo desse aqui, cada novo indivíduo vai pegar um pedacinho do citoplasma e vai embora formando novos indivíduos, né? Então eu posso resumir dizendo que a célula passa por eventos, né? Vários eventos, ó, eventos sucessivos, tá? De divisões, tá? Principalmente um evento sucessivo de divisão do quê? Do núcleo, ó. Do núcleo, que a gente chama então de carocinese. E depois do citoplasma, que a gente chama de citocinese. Ah, professor, eu me perdi, ó. Primeiro ele divide aqui, ó. Primeiro ele divide o núcleo, né? Faz a divisão do núcleo, cariocinese, para depois ele dividir o citoplasma, onde ele está fazendo uma citocinese. Ficou meio apertado aqui. Citocinese. Vamos escrever de novo aqui. Citocinese. Belezinha? Dúvida? Então, quem é que faz esse caso aqui? Ah, é o plasmódio, exemplo mais famoso aí que a gente não pode esquecer. Belezinha? Então, esses são os principais tipos de reprodução assexuada. Não tem outros, mas de divisão múltipla são esses aqui, tá? Tem casos especiais que a gente já vai ver daqui a pouco. Aí nós temos a parte da reprodução sexuada, né? Ah, pessoal, sexuada é a nossa. Isso mesmo. Nossa, então, passa a ser uma reprodução sexuada. O que acontece na reprodução sexuada? Na reprodução sexuada, eu vou ter troca de gameta, ou vou ter troca de material genético. Sempre, professor, sempre. Né? Isso faz com que eu tenha como um principal ponto positivo aqui, ó, é que praticamente eu vou sempre ter ali uma variabilidade genética. Variabilidade genética. Tá? Professor, mas e o ponto negativo? Cara, o ponto negativo é que eu tenho um maior gasto energético. Ó, maior gasto de energia para produzir esses indivíduos. E outra coisa importante, vulnerabilidade. Professor, como assim? Claro, no momento da reprodução, muitas vezes a gente vai ficar mais exposto, mais vulnerável. Então, o ponto negativo da reprodução sexuada também é um aumento aí na sua vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Belezinha? Aqui, ó.
Tranquilo? Bom, eu tenho vários tipos de reprodução sexuada. Na realidade, a gente tem vários conceitos que envolvem, então, ali a reprodução sexuada. O primeiro conceito que é muito comum acabar aparecendo na prova é as diferenças entre os gametas masculinos e femininos, né? Por quê? Porque agora aqui eu vou ter a formação de gametas. Então, ó, não esquece, né? Que nesse caso eu vou ter a formação de gametas. Quando os gametas masculino e feminino são iguais e se buscam mutuamente, a gente diz que é uma ogamia, desculpa, uma isogamia. Professor, não entendi. Tipo assim, ó, eu tenho aqui um gameta masculino e aqui um gameta feminino, ó, tá? Então, vamos imaginar que este carinha aqui, ó, seja o gameta masculino. E este aqui seja o gameta feminino. O que você está percebendo? Que eles são iguais. E além de serem iguais, eles se buscam. Ó, um vai em direção ao outro. Então, neste momento, você tem gametas com a forma igual e se buscam mutuamente. Aí a gente diz que nós temos casos de isogamia. Bom, o que é a heterogamia? Já vou dar mais exemplos, espera aí. O que é a heterogamia? Eu tenho um gameta aqui e um outro gameta aqui, ó. Só um gameta triângulo? Não, é só para ser mais detalhista, é só para ser mais didático, aliás. Eu tenho gametas diferentes, né? Você percebe que o gameta masculino é diferente do gameta feminino. Mas eu ainda percebo que eles se buscam, ó. Um vai em direção ao outro. Então, nesse momento, você tem gametas diferentes que se buscam. Então, vamos lá. No primeiro caso, você tem gametas iguais e eles se buscam. Um vai em direção ao outro. No segundo caso, você tem gametas diferentes e eles se buscam. Ainda se buscam. Um vai em direção ao outro. No terceiro caso, que a gente chama de oogamia, a forma é diferente. O tamanho pode ser diferente. Principalmente, eles não se buscam. É o gameta masculino que se desloca e vai até o gameta feminino. Então, você tem o espermatozoide e você tem o óvulo, né? E você não percebe uma busca mútua. Você percebe o masculino indo, então, em direção ao feminino. Então, você pode resumir da seguinte maneira. Aqui vocês têm gametas diferentes, né? Onde o masculino se desloca em busca do feminino. É o nosso caso. Então, se cair no vestibular que nossos gametas são orgânicos, perfeitamente, esse é o nosso caso. Bom, monóico e dioico, eu acho que não tem muito o que explicar para vocês. Monóico é quando eu tenho no mesmo indivíduo eu tenho tanto a parte masculina quanto a parte feminina, né? Enquanto dioico eu tenho macho de um lado e fêmea de outro, né? Uma hermafrodita e um casal dioico é tipo o ser humano, tipo a maioria dos animais. Tá? Aí, tipo de fecundação, também interna. Interna, quando ela ocorre no interior da fêmea, né? Então, ela ocorre dentro da fêmea, ó, dentro da fêmea, não tem segredo. Externa é fora da fêmea, sem segredo nenhum também, tá? Só o que é uma autofecundação? É quando o indivíduo, né, que é monóico, né? Ele é monóico e ele mesmo se fecunda, né? Ele mesmo se engravida, ele faz uma autofecundação. Professor, o que é uma fecundação cruzada? Cruzada é quando eu tenho um macho fecundando a fêmea. Né? Por exemplo, a nossa é cruzada. O macho fecunda a fêmea. A nossa é uma cruzada normal, que a gente diz, né? Por quê? Porque o macho fecunda a fêmea e pronto. Quando o macho fecunda a fêmea
e a fêmea fecunda o macho, pessoal, como assim? Quando você tem uma cruzada recíproca, que um acaba fecundando o outro, que é o que acontece, por exemplo, na minhoca, né? Aí a gente tem uma fecundação cruzada recíproca. Entenderam a diferença? Então, cruzada é quando você tem o macho fecundando a fêmea, tá? Então, o macho dá a gameta lá para a fêmea. Agora, a recíproca é quando a parte de um macho dá a gameta para a parte feminina do outro, enquanto essa outra parte dá um gameta masculino para o outro. Então, isso acontece, por exemplo, ali nas minhoquinhas. Beleza? Bom, outra coisa ainda nas reproduções sexuadas, o desenvolvimento é direto, né? Direto é muito fácil também, quando você não passa por metamorfose, ó, não ocorre metamorfose. Metamorfose, né? E indireto é quando tem metamorfose. Morfose. Pode ser uma metamorfose completa, tipo a da borboleta? Pode. Pode ser uma metamorfose incompleta, tipo do grilo, gafanhoto? Pode. Mas tem metamorfose, tu passa por um estágio de larva. Beleza? Bom, outra característica importante, que na realidade mistura muito fecundação e em desenvolvimento do embrião, é que muitas vezes eles podem ser ovuvíparos, vivíparos, ovovivíparos e vivíparos. Opa, aqui eu botei 2 vezes o vivíparo, né? Deixa eu dar uma melhorada aqui, ó. É quando eles podem, aqui, ó, ser ovulíparos, ovíparos, ovovivíparos e vivíparos. O que significa isso? Ovulíparos é quando eles vão jogar os gametas na água. Então, se tu jogou gameta na água, tá? Então, os gametas liberados na água. Beleza? Ovíparos colocam ovos. Ovovivíparos guardam os ovos dentro da fêmea. Então, eles colocam os ovos, só que os ovos ficam dentro da fêmea. Ficam no interior da fêmea. Tá? E vivíparos? Vivíparos são aqueles que apresentam, então, a placenta. É claro que aí eu tenho aqui a placenta pouco desenvolvida, muito desenvolvida, mas não vem ao caso agora. Ah, professor, dá para dar exemplo? Cara, peixe faz isso, sapo faz isso, né? Ave e répteis fazem isso. Alguns répteis, como a jiboia, faz isso. Vivíparo tem uma cacetada de gente que faz isso. Tranquilinho? Bom, aí nós temos aqueles tipos especiais de reprodução. Vou começar aqui pela partenogênese, tá? Eu sempre me confundo-me todo nessa partenogênese aqui, eu nunca sei se ela é sexuada, se ela é assexuada. Bom, na realidade, alguns autores classificam elas como sexuada e a maioria coloca ela como assexuada. Isso depende, isso acaba confundindo a gente por quê? Porque dependendo da partenogênese, né, tu vai dizer, o que é a partenogênese? A partenogênese é quando um indivíduo ele é gerado através de um óvulo não fecundado. Então, por exemplo, aqui, ó, tá? Eu tenho aqui 2 abelhinhas, muito comum nas abelhinhas. O macho mandou o espermatozoide, a fêmea mandou o óvulo, nasceu aqui um serzinho. Esse serzinho aqui, ó, esse ser humanozinho aqui, ó, ou é a operária ou é a rainha. Aí depende da condição nutricional dela depois da fecundação. Agora, a mesma fêmea libera um óvulo e esse óvulo, às vezes, ele pode desenvolver e virar um zangão, sem ter a participação, do macho. Ele virou direto um zangão. Mas como é que isso aconteceu? Partenogênese. Beleza? Então, o que houve ali foi realmente o que a gente chama de partenogênese. De que tipo? A renótoca. O que é isso? É quando a partenogênese origina apenas macho. Então, se a partenogênese originar
apenas macho, ela é a renótoca. Beleza? O que é uma telítoca? Telítoca é quando ele gera apenas fêmea. Apenas fêmea. Então, quando alguns insetos, alguns vermes aquáticos fazem isso, tá? A renótoca é o da abelha. Por quê? Originou apenas um macho. Então, a renótoca aqui, ó, é bem esse exemplo aqui. A telítoca, que acontece em alguns insetos e vermes, ele origina apenas fêmea. Deixa eu arrumar que a anta quadrada aqui escreveu errado. Ó. Apenas fêmea. E a deuterótoca, o que acontece com a deuterótoca? Pode originar tanto macho, tá? Pode originar tanto macho, como posso também originar fêmea. Eu tenho os dois tipos, tá? Isso, a deuterótoca, ocorre também na pulga d'água, né? Ela origina macho e fêmea. Mas, claro, a partenogênese mais comum, tá? Ela que mais cai no vestibular é essa aqui da renótoca, né? Que é o exemplo, então, é o exemplo aqui, ó, da abelhinha. Beleza? Pessoal, mas por que não é sexuada? Tem gameta, mas aí que tá. Não tem troca de gameta, não tem variabilidade genética, tá? Apesar de eu já tive autores que consideram ela uma forma especial sexuada, mas a maioria considera ela assexuada. Beleza? E aí nós temos a pedogênese e a neotenia. Cara, a pedogênese, eu gosto de colocar assim, ó, cara, a pedogênese é uma partenogênese da larva. Professor, como assim, cara? Como assim partenogênese da larva? Lembra do miracídio? O miracídio é uma larvinha lá do Esquistossoma mansoni, né? Que ele acaba entrando num caramujo chamado de Bionfalaria. Quando ele entra no caramujo, o que vai acontecer? Por pedogênese, ele vai virar várias cercárias. Então, ele entrou aqui, beleza? Entrou aqui, bonitinho. E lá dentro, então, ele vai se transformar e vai virar várias cercariazinhas que vão acabar saindo do caramujinho, ó. Vão acabar saindo do caramujinho e vão se espalhar pelo ambiente, causando ali o que a gente chama, então, de esquistossomose. Belezinha? Então, a partenogênese de larva, a gente pode chamar então de pedogênese. Professor, mas como que isso acontece? Porque algumas larvas, elas chegam numa fase sexual e elas ficam maduras, tá? E sem fecundar, elas conseguem gerar outros indivíduos, né? Por isso que a gente chama isso de partenogênese da fase larval. Então, é uma larva que se tornou sexualmente madura, só que não usou a fecundação. Simplesmente um desses indivíduos consegue se transformar em outras larvas, tá? Então a partenogênese, ó, anota isso que já caiu várias vezes, partenogênese da larva, né, da forma larval. Professor, e a neutenia? Cara, a neutenia é um caso, né? A neutenia é um caso de reprodução também na fase de larva, só que ali com gametas, né? Então, é um processo de fecundação em larvas. Fecundação em larvas, ou seja, a larva produz gametas. Produz gametas. Então, a larva está sexualmente ativa, tá? E aí eu posso, então, produzir um novo indivíduo. Cara, você percebeu que tanto a pedogênese como a neotenia, é um processo de larva? Aqui na pedogênese, a larva faz partenogênese. Aqui na neotenia, a larva produz gameta. Né? Isso aqui, o exemplo desse aqui é da salamandra africana, que ela bota o ovinho e sai uma larvinha. Essa larvinha, esse aqui, ó, o axolote,
né? O axolote é uma larva ativa que produz gameta. E aí tem então um fenômeno chamado de neotenia, tá? Então aqui como exemplo a gente pode citar o famoso caso do Esquistossoma mansoni, e aqui a gente pode citar o caso do axolote, que é uma larva da salamandra africana. Lembrando, os dois casos, o problema está na fase larval. Nesse caso, eu até posso dizer que a larva está se reproduzindo de maneira o que? Assexuada, uma vez que não está havendo troca de material genético. Já na neotenia, não. Eu tenho um processo sexuado, porque está envolvendo a troca deste material genético. Belezinha? Então, essa é a aula sobre os principais tipos de reprodução, tá? É fácil de você dar uma memorizada, tá todo o esqueminha aqui bonitinho, é só você dar uma revisada, beleza? Um beijão na alma e até a próxima aula.